Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom poder estar aqui neste momento, nessa noite, tarde e noite de terça-feira, para, junto com os irmãos, nós meditarmos na palavra de Deus. E antes de meditar na palavra de Deus, eu gostaria de orar, pedindo a Deus a direção, Espírito Santo de Deus a direção, na condução da palavra dele aos nossos corações. Grandioso e eterno Deus, amado Pai, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas e em nossas vidas a cada momento, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai, pelo privilégio de poder estar aqui neste momento para compartilhar uma porção da Tua Palavra, ó Deus, com a vida de cada um dos Teus servos, os ouvintes que irão ouvir esta mensagem. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor pela Tua Palavra, Pai. E eu peço ao Senhor que, através do Teu Santo Espírito Santo, que o Senhor esteja conduzindo a Tua Palavra a cada coração, a cada vida, e que esta Palavra possa estar, ó Deus, trazendo alegria, paz, conforto e trazendo também, ó Pai, salvação, ó Deus, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Deus, toma sobre os Teus cuidados e sobre a direção do Teu Santo Espírito esta mensagem, ó Deus, que é a mensagem não minha, mas a mensagem da Tua Palavra. E eu oro ao Senhor, grato ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de meditar neste momento com todos vocês. Quem tem a sua Bíblia aí pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Abacuque. E eu estarei meditando neste livro, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. A palavra de Deus nos diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Abacuque termina o seu livro exclamando com todas as forças da sua alma. Ele faz uma exclamação que no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos, essa exclamação, ela tem sido enfatizada, falada, cantada e pregada por muitos e muitos pregadores e meditado por muitas e muitas pessoas que têm lido este livro de Abacuque. Então ele exclama com todas as forças da sua alma: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, crer é um ato de alegria. A fé nos toma pela mão e nos conduz até a sala do trono de Deus. Quando nós cremos no Deus soberano, Ele pode nos dar cântico de alegria, mesmo em meio às tempestades da vida. Basta confiarmos nele e nós veremos a sua grandeza. Nós podemos estar atravessando momentos difíceis em nossas vidas. Nós podemos estar vivendo momentos difíceis em nossas vidas. Os momentos que Abacuque estava passando aqui não eram momentos fáceis. A nação, ela estava prestes a ser julgada por uma outra nação, por uma nação feroz, uma nação ímpia. Mas mesmo assim, o profeta, dentro dessa circunstância difícil, ele expressa: eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, a fé de Abacuque no Senhor era a segurança que ele tinha
para aqueles momentos difíceis, para aqueles momentos em que o profeta viam pela frente, seriam momentos de tempestades em sua vida. E então, dentro deste texto, dentro desta unidade que eu acabei de ler, eu quero meditar com vocês sobre o seguinte assunto. Quero meditar com vocês sobre o assunto vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Meus queridos e amados irmãos, de início, nós podemos dizer de que maneira nós podemos viver pela fé. De que maneira nós podemos viver pela fé? Vivendo pela fé, tendo plena confiança e alegria no Senhor. Veja o que diz os versículos 17 e 18 aqui desse texto que nós lemos. O versículo 17 nos diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Vivendo pela fé, tendo plena confiança e alegria no Senhor. Meus queridos irmãos, a fé que Abacuque professa não é uma fé cega. Ele sabia que estava para vir uma catástrofe sobre a sua nação. Ele sabia que estava para vir algo de pior sobre o seu povo. As colheitas fracassariam, o gado seria dizimado, a economia do país entraria em colapso e com certeza a fome viria sobre o seu povo. Mas mesmo assim, o profeta, ele declara uma fé exultante. Ele diz: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, meus queridos, podemos dizer, da queixa e frustração ao louvor e adoração. Lá atrás, no contexto anterior deste livro, no início, nós podemos ver que Abacuque ele começa queixando, ele começa frustrado, ele fica sem entender o agir de Deus. Mas de repente, quando ele vai chegando para o final do livro, que ele vai entendendo o propósito de Deus na vida do seu povo, na vida daquele povo, aí Abacuque, ele entende e ele passa a exultar, ele passa a cantar. Essa perícope aqui, ela é um cântico de Abacuque de exaltação a Deus. E ele diz: eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, da queixa, aquele que vinha queixando, aquele homem que vinha frustrado, agora ele está terminando aqui, finalizando com um louvor e adoração a Deus. Meus irmãos, os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Mas é preciso continuarmos confiando nele com alegria. É preciso confiarmos no Senhor com alegria, viver pela fé, tendo plena confiança e alegria no Senhor. Eu gosto de ler a epístola do apóstolo Paulo, ali a carta aos Filipenses, que tem por tema alegrando no Senhor, né? A carta da alegria, como é chamada. E todo o tempo Paulo ali na prisão, mas a gente pode ver ele falando: alegrei-me no Senhor, alegre-me no Senhor. A alegria de Paulo era o Senhor, e a alegria de Abacuque aqui estava firmada no Senhor. Então, vivendo pela fé, tendo plena confiança e alegria no Senhor. Meus queridos e amados irmãos, de que outra forma nós devemos viver pela fé? De que outra forma devemos nós viver pela fé? Vivendo pela fé, confiante no Deus da nossa salvação. O versículo 19, Abacuque diz: o Senhor, o soberano, é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, o caminho da vida pode nos conduzir através de vales escuros e profundos, mas pode também nos conduzir para lugares altos, não importa, pois para aquele que crê, o Senhor soberano está no controle. Ele não teme
pois sabe que o Senhor é o Senhor da salvação. O Senhor é a sua força, tanto na prosperidade como na adversidade. Vivendo pela fé, confiante no Deus da nossa salvação. Abacuque, ele estava confiando em quê? Nos bens materiais? Não. Ele estava confiando em quê? No homem? Não. A sua confiança estava firmada no Deus da sua salvação. É interessante, eu gosto de ler e analisar e ficar vendo, é como se estivesse vendo o profeta dizendo assim, alto brado: o Senhor soberano. Deus é soberano sobre os céus e a terra. Deus é soberano sobre tudo. O Senhor soberano é minha força. A força de Abacuque estava não no exército de Judá, não estava firmada em outra coisa. A força de Abacuque vinha do Senhor. E ele diz: a minha força vem do Senhor soberano. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Cervo é um animal que ele anda em lugares altos, nas montanhas. Ele anda pulando nas montanhas, sobre pedras. É um animal resistente. Talvez ele use essa figura aqui quando ele vê aquele animal saltitante no meio das pedras e andando, correndo e não cai. O Senhor é a nossa força. O Senhor não nos deixa cair. O Senhor nos sustenta, mesmo em meio às dificuldades e às durezas da vida. O Senhor soberano é nossa força. Portanto, vivendo pela fé, confiante nesse Deus soberano, o Deus da nossa salvação. Olha, meus queridos irmãos, Deus nem sempre muda as circunstâncias, mas Ele pode nos transformar e dar-nos força para enfrentarmos as piores situações da vida. Mas para isso, queridos, é preciso andarmos pela fé. É preciso andarmos pela fé. Meus queridos e amados irmãos, portanto, queridos, qual é a lição final que este livro de Abacuque nos ensina? Qual é a lição final também que aqui no final deste livro, dessa unidade, dessa perícope que nós lemos, o que nós podemos aprender dela? Ele nos ensina que o justo viverá pela fé, ainda que o mundo ao nosso redor se transforme, ainda que os ímpios se levantem com fúria violenta contra nós, ainda que nos faltem os recursos materiais, mesmo assim, nossa confiança em Deus deve permanecer inabalável, pois é pela fé que vivemos, é pela fé que vencemos, é pela fé que nós triunfamos sobre todas as adversidades da vida, vivendo pela fé, confiando no Deus soberano. Eu quero orar neste momento com você. Ó Deus querido, ó Deus amado, meu eterno, ó Deus, nós vemos aqui que a Tua palavra é maravilhosa demais. Nós vemos aqui, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, nos narrando aqui, ó Deus, esse fato real, acontecido ali na vida do Teu servo Abacuque ali. Aquele homem que viveu momentos difíceis em sua vida. Aquele homem que viveu num contexto em que a sociedade da sua época estava vivendo em violência. A sociedade da sua época estava destruindo, se degladiando, o rico sendo injusto com o pobre. A sociedade estava pervertida. Aquele homem viveu momentos difíceis. Ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus que no final aquele homem canta vitoriosamente um cântico de vitória ao Senhor. O Senhor é o mesmo Deus nosso, é o nosso soberano Deus hoje. Ó Pai, nós confiamos, meu Senhor, num Deus soberano. Nós confiamos num Deus que ainda que pode vir o que vier, ainda mesmo nesses momentos que nós estamos vivendo, dessa pandemia no mundo, ainda nesses momentos difíceis, nós não sabemos o que virão pela frente, talvez sejam coisas piores. Mesmo assim, a nossa fé está firmada no Deus soberano, o Deus que nos fará vitoriosos, no Deus que nos dará força diante das adversidades.
Ó Pai, mas é preciso que nós venhamos viver pela fé. Pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça, meu Deus, a nossa fraqueza. Às vezes somos fracos, às vezes nós damos escorregões aqui e ali. Pai, toma nossas mãos, segura em nossas mãos, para que nós possamos cantar um cântico, meu Deus, um cântico saltitante de louvor ao Senhor, Deus soberano, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos, meu Pai, nós amamos a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é a alegria, é o nosso conforto, e bendito seja a Tua Palavra. Deus amado, Deus querido, ainda que a situação esteja difícil, mas nós confiamos no Deus soberano. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o nosso socorro, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, como o salmista Davi diz. Ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, segura em nossas mãos. Nós oramos ao Senhor, agradecido por tudo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.